Bora, Fiel, se liga nas informações do Vessone hoje aí, depois do empate do Corinthians ontem por 0-0 contra o Cruzeiro. E também tem uma curiosidade, mano, ontem teve 31 mil torcedores, só que a renda deu praticamente quase a mesma quando o estádio lotava, e com 45 mil, claro que vai lotar daqui pra frente, mas tinha muitos ingressos que era desviado ali do fiel torcedor, muita coisa errada. Se liga o que o Vessone falou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão da Informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos lá, Vessa, o Léo Jardim falou, não entrou uma frase do Léo Jardim elogiando o gramado. É engraçado porque é um elogio, mas que aí alguns torcedores estão levando pro lado de uma crítica. Ele falou, o gramado é tão bom, tão rápido, que os meus jogadores não se adaptaram e não entenderam como jogar, erraram muito passe, a velocidade da bola é muito maior. Então, foi um elogio, mas que alguns torcedores estão levando Pô, como ele está criticando um gramado que é muito bom e tal, e o gramado realmente foi reformado ali na parada da Copa, tá espetacular. O Abel chama de melhor gramado do Brasil, enfim, com aquela ponderação do derby, né? Ele toma cuidado ali no elogio, mas ele não deixa sempre de falar, e o gramado realmente está muito bom. Podia ser esse o padrão, né? Pra todo mundo, seria um negócio legal. Muito bacana. 31 mil pessoas, como eu alertei aqui ontem, né, de novo, bem abaixo da média do Corinthians, só que com uma renda, e isso daí para mim é bem escandaloso. A atual diretoria diz que cortou mais de 3 mil cortesias que estavam rolando nas gestões passadas, e isso é prova, né? Você fez com... Eu peguei 2 últimos Corinthians e Cruzeiro, ontem e o do Brasileiro do ano passado. Foi um domingo de manhã, 45 mil, quase 46 mil pagantes. Deu 2 milhões e meio. 2.800 de renda. Ontem, com 31 mil, deu 2.300. Cara, isso é escandaloso, né? 14 mil pagantes a menos e quase a mesma renda. Isso daí é algo pra gente ficar de olho. Impressionante o ralo, né? Impressionante, cara, impressionante. Então, parabéns à diretoria atual por ter conseguido fazer isso. Ainda tá o lance do facial, as pessoas estão tentando se adaptar, enfim, ainda tem ali uma melhora, é toda uma adaptação, mas claramente a diretoria atual conseguiu cortar ali um gargalo que acontecia, que ninguém sabe da onde surgia aqueles ingressos. 2 logins foram... Só desculpa, 300 mil mais ou menos de renda? A menos, só com 14 mil pessoas. Quantos jogos de lá pra cá, em casa? Foram 2, né? Só não. Eram 3 mil... Do ano passado pra cá. Ingressos doados. Quantos anos jogos em casa? No mínimo 25. No mínimo 25, se você fizer essa conta que você está querendo. Então, 25 vezes 300 mil, quanto dá? 6 milhões? Não é uma conta muito errada, não. Assim, poderia ser isso. Mas vem cá. 6 milhões. 7,5. 7 milhões e meio de reais. 7 milhões e meio de reais. Você deve pro Ramiro 30, né? Você entende? É um ralo. Aí tem a Gaviões devendo 500 mil pro Corinthians. Isso é uma vergonha. Os caras vão fazer protesto todas hoje? Todas as organizadas. Todas. Aonde eles vão fazer o protesto? No Serasa, dizendo lá, eu tô devendo. Cara, é inacreditável, cara. É uma vergonha isso. E eu tô curioso agora, como vem o derby aí, próximo jogo os ingressos, aliás, começam a vender hoje. A tendência é que dê os 45 mil, seja comprando fiel torcedor ou não sócios, mas a tendência é que dê pela primeira vez. Eu estou muito curioso para saber quanto o Corinthians vai fazer de renda com 45 mil. Se quase fez parecido com a que dava 45 mil e quase fez com 31 mil, quanto vai dar essa renda? Olha, eu estou muito curioso, batendo 45 mil, nós vamos falar talvez de uma renda de 6 milhões, 5 milhões, pode ser um negócio bem impactante mais ainda. Dito isso, enfim, aconteceu, mas eu queria fazer essa ponderação e esse elogio à diretoria do Corinthians por ter conseguido cortar essas 3 mil cortesias que existiam em logins que o clube cortou, que para quem era repassado na gestão passada, a gente sempre vai ter a dificuldade de saber, mas dá os parabéns. Tem 15 mil sócios novos desde que o facial foi implementado, 15 mil cadastros novos no fiel torcedor. Então me parece uma questão de tempo, das pessoas se adaptarem, criarem coragem de virar fiel torcedor, enfim, eu acho que tudo vai voltando ao normal, deve ter um tempo para isso. Em relação ao jogo, eu gostei muito da postura do Corinthians depois daquela vergonha que foi contra o São Paulo. Você vê que o Dorival, na coletiva, várias vezes cita
a falta de energia. O Morumbi ainda incomoda muito o que o time fez, o que os jogadores deixaram de fazer. Ele até fala, no intervalo eu troquei 3, eu podia ter trocado os 10 de linha. Ele fala desse jeito e poderia mesmo. Foi uma vergonha a postura do Corinthians jogar daquela maneira. Ontem não. Ontem foi um time concentrado, um time que pegou o adversário, que marcou, que faz falta quando era necessário fazer falta, cortar as melhores jogadas do adversário, que criou para fazer o gol, que criou, o Cássio teve que fazer boas defesas. Se tivesse que ter um vencedor, para mim ontem era o Corinthians, não era o Cruzeiro, líder do campeonato, que eu repito, um bom time, muito bem organizado, jogadores individualmente muito bons também. Gostei muito do time do Cruzeiro, a liderança para mim não é por acaso. Essa bola é retirada em cima da linha, aliás, fica uma curiosidade, né? Você imagina, o cara era canhoto que tira essa bola. Se ele fosse um destro e pega mal na bola, ele poderia ter jogado no Cássio, 1-0 pro Corinthians, gol do Cássio. Imagina como termina o jogo assim. Imagina. Se ele chuta a bola no Cássio, a bola entra. Aquela vez do Casagrande, foi gol contra do Casagrande. Entrou pra história em 94. Foi 1-0 gol contra do Casagrande, na famoso, quando a torcida arquibancada gritou doutor, eu não me engano, e o Casagrande se emociona no campo, no final foi um gol contra do Casagrande. Você é brilhante, Rodrigo Vessone. Então, assim, foi um 0-0, mas acho que o Corinthians conseguiu competir contra o líder do campeonato. A torcida entendeu pra caramba, não teve xingamento depois do jogo, não teve VAR, não teve nada. Vários torcedores, inclusive, aplaudiram a postura do time. Óbvio, fica a frustração, você deixa de ganhar 2 pontos em casa, mas eu não tenho a dúvida de que jogar dessa maneira, competir contra o líder dessa maneira, você vai fazer uma boa Série A de Campeonato Brasileiro. Acho que o Corinthians deixa uma boa imagem depois daquela vergonha que foi no final de semana. Foi isso, então? Mudou a postura e o time jogou melhor? Você acha, não? Eu acho uma coisa meio obrigatória. Nós estamos falando do jogo... O Corinthians, do jeito que ele está, ele vai estar muito linkado às emoções dos confrontos com os rivais. Então, não é só perder do São Paulo jogando daquele jeito, é perder de um rival não competindo. E agora o Corinthians vai ter mais 2 clássicos, é isso que a gente está falando. Esse jogo aí não vai adiantar nada se o Corinthians não fizer contra o Palmeiras suas melhores partidas da temporada, como fez no final do Paulista. É por isso que o Massini falou. O ano do Corinthians depende fundamentalmente dessas próximas 2 partidas dos meios de semana. O ano é esportivo, né? No brasileiro é aquilo que a gente falou. Ele vai provavelmente fazer boas partidas, em casa sobretudo, partidas não tão boas fora, não vai correr risco de rebaixamento, mas o duelo com o Palmeiras, ele pode, em caso de sucesso, turbinar a temporada, dar confiança e colocar o Corinthians em possibilidade de título da Copa do Brasil. Esse é como ele já chegou perto outras vezes recentemente, ou acabar a chance de título da temporada, talvez pensar na questão econômica, e aí julgar que esse time é muito caro para uma frente só. Isso tudo vai acontecer antes do fechamento da janela. O Corinthians vai saber se ele vai para um lado ou para o outro depois do clássico Palmeiras, com todas as suas implicações, né? Acho que, de novo, para jogar em casa com o time principal, o Corinthians tem um bom time, mas, como o Vessone falou, ele não tem 15, 16, 17, tem uns 12, 13 no máximo. E aí tem uma situação, porque o Dorival falou de peito cheio dessa vez, a situação do Morumbi também é responsabilidade do Dorival, comandante, de escalação e de espírito de equipe. E tem uma situação aqui que eu tô, assim, para mim estava na observação e não no número. Aquela sensação de que o Dorival melhorou o time em relação ao Ramon Dias defensivamente, mas piorou ofensivamente. E ele justifica na coletiva, não, porque eu perdi muitos jogadores, eu não tive o Garro um tempo, se bem que o Ramon também não teve o Garro quase nenhum momento dessa temporada, eu perdi o Yuri, etc, etc. Nos últimos 7 jogos, vários deles em casa, o Corinthians fez 3 gols. 7 jogos, 3 gols. Gols do Kaká, Bidon e Magno, Thales Magno lá contra o Ceará sem goleiro. Em 7 partidas, esse time aí fez 3 gols. Qual que era a principal virtude do time na época do Ramon? Criar e fazer gols. O time não faz mais isso. Certo? O time ontem atingiu um nível mínimo de competição, mas
executar, fazer gols, etc. O principal artilheiro está ausente. Ok. Mas nenhum time do Brasileiro, nem o Sport, em 7 rodadas, fez 3 gols. Esse é um número impressionante que poderia ser colocado para o Dorival. Isso é só desfalque? Porque ele, para mim, em termos de conjunto, ele conseguiu proteger um pouco melhor o time, à exceção do jogo com o São Paulo, mas ofensivamente o time produz muito pouco. Ontem, uma hora ou outra, isso estou falando também, cara, empatou com o Vitória em casa, né? 0-0, Vitória. Né? Então, eu acho que essa situação, porque a gente coloca muito a questão do anímico, da dividida, de quantos carrinhos deu, quanto sei o que lá, que pode ser a explicação. O Corinthians tornou-se um time inofensivo, ofensivamente. O que era o oposto da marca do time. Mas o Yuri vai voltar, cara. Aí isso muda, entendeu? O Yuri vai voltar. Tudo bem. É o período exatamente sem o Yuri. Impressionante que ele faz falta. Certo. Porque o substituto. Então, mas vem cá, vamos combinar? O Yuri tá fora, o Paulinho tá fora, o Estevão tá fora, o Caleri tá fora, o Oscar tá fora, o Lucas tá fora, não, é o pouco, outro tá fora, o outro tá fora. É verdade, é verdade. O outro tá fora, todo mundo fora. Não pouco. tem essa. Né? O Neymar tava fora, o outro tava fora, o Borré tava fora, o Alan Patrick tava fora. Não justifica, por mais que o jogador seja importante. O Pedro tava fora, o outro, né? O centroavante do Sport estava fora, né? Sim, isso só então, pontuar assim, que o cara não estava lá, mas sim. É menos, é pouco que está fazendo. do time, né? 13 gols na temporada. Perfeito. Então tá bom. Então nós vamos colocar. Então o Yuri Alberto, empresário, esteja ouvindo a gente, como o time é dependente totalmente do Yuri, o resto não faz nada sem o Yuri, é melhor você chegar lá e reivindicar o maior salário do clube, porque de fato... O Corinthians não disputa o título desde que ganhou em 17. A partir de 18, não disputou mais. A melhor campanha foi com o Vitor Pereira, chegou em 3º, 4º lugar ali, ficou sempre na parte de cima, mas também não brigou pelo título mesmo, assim, de brigar, chegou até a ser líder e tal, mas não chegou a brigar pelo título. Então já são 7 anos aí praticamente sem brigar pelo título brasileiro. É muita coisa, né? Nem brigar para um clube desse tamanho realmente é um apequenamento da instituição nessa situação financeira do clube nesses últimos 7 anos. Só para contextualizar, conta para as pessoas quando a gente se encontrou em 2014, o primeiro derby da Neoquímica Arena, ainda é a Arena Corinthians. A gente encontrei com o Massa, ele estava pela CBN, pelo Diário Lance, e aí foi um 2-0, o Palmeiras não passava do meio de campo, o time péssimo ali do Gareca. Foi um 2-0, poderia ter sido 3, controlado, o Palmeiras não conseguia dar nem trabalho para o Corinthians. E apesar de toda a rivalidade... Mas a nossa conversa antes do jogo, como Isso, foi antes do jogo. O Massa virou pra mim e falou assim, o técnico tá aí sem ganhar não sei quanto tempo, vocês estão bem no campeonato, deixa aí 1-0 pra nós, brincou assim e tal. E não foi 2-0 pro Corinthians, muito tranquilo, porque era uma diferença muito grande. É claro que o clássico aperta tudo sempre isso, né? E eu sempre vou usar, e pra quarta-feira vai ser a mesma coisa. O maior exemplo de que o derby é um negócio muito diferente e que aproxima muito os rivais aconteceu em fevereiro de 2013. Jamais esses clubes tiveram numa distância tão grande, nem o que é hoje. Pode esquecer, não é isso. Em fevereiro de 2013, os dois se encontraram pelo Campeonato Paulista. Em dezembro, o Corinthians campeão do mundo e o Palmeiras rebaixado. 1 mês e meio eles se trombaram no Paulista. O Palmeiras está ganhando de 2-1. Com 2 gols do Fernandão, seu nome. Não, enfim. O Palmeiras estava ganhando. O Corinthians campeão do mundo, o Palmeiras caiu em dezembro. No mesmo dia, no mesmo semana. O Palmeiras está 2-1. Aí levanta as plaquinhas. Intervalo de jogo. Renato Augusto, Pato e Romarinho. Olha o banco do Corinthians. Aí entre os 3 o Corinthians empata. Suando sangue. Isso é o derby. Então, o que o Márcio está dizendo não é questão... vai ter jogo, quarto, tal. A gente não vê isso dentro do Palmeiras. Sabe? O derby que interessa, o resto não tem pressa. A gente não vê isso nos jogadores. Mas isso é quando o time está só se apegando ao clássico. Como o Vasco com o Flamengo. Mas isso, assim. E precisa ver, porque não é um jogo comum. Claro. Isso tem feito a diferença. Sim. Entendeu? Existe um olhar do elenco, dos jogadores, você percebe dentro de campo meio blasé. Sabe assim? Sim. Isso tem que mudar para quarta que vem. Estão falando aí do Palmeiras, do Corinthians, mas... O personagem do jogo, Cássio,
no último lance ali, o Vidalba também, o Cruzeiro acabou não jogando uma partida tão boa quanto os últimos jogos do Cruzeiro, mas o Corinthians também se fechou, esperou o adversário, mais posse de bola dos visitantes, mais chances. O Corinthians ficou ali esperando uma bola. O gigante Cássio conseguiu mostrar a sua frieza e a sua boa forma nesse momento. Ronaldão, um alívio, né? Porque é o líder do campeonato, um time muito forte. Mesmo jogando em casa, o Corinthians sabia que tinha uma grande equipe do outro lado. Não, e honrar a camisa ontem. Ontem, com 6 minutos de jogo, o Bidon dando carrinho. Então é isso que o torcedor quer ver, o time pegando, o time marcando, correndo. Ontem ninguém ficou paradinho igual no Clássico. No Clássico ainda saiu barato o resultado. Só que ontem todo mundo entregou. O próprio Memphis também, ontem com dificuldades entre os zagueiros, marcando, não teve espaço. Ontem teve um rodízio para bater no Garro também, que foi o melhor em campo. Para mim o Garro foi o melhor em campo. Uma pena que ele está suspenso para o jogo contra o Botafogo. Tomou o cartão por reclamar porque estava apanhando, é impressionante. E não foi a primeira vez. Contra o São Paulo, o Daronco perseguiu ele também, esse menino que tomou pancada, rodízio de pancada em cima dele. Ontem foi rodízio de pancada e ele tomou cartão por reclamar. Falou, ó, estão me batendo e vocês não estão fazendo nada. Então ontem foi o melhor em campo. E o Corinthians, com o Bidu marcando firme, impressionante o time do Corinthians ontem. Uma defesa constante, errando pouco, com uma equipe que tem um ataque fulminante, que era do Cruzeiro. Foi um grande jogo pro Corinthians porque teve entrega. E é o mínimo que o torcedor espera de vocês aí, viu? É entrega. É isso que tem que fazer. Agora eu vi o treinador do Cruzeiro reclamando do gramado, falando que o gramado era muito bom. Foi isso mesmo? Não tá acostumado, né, com o gramado. Mas com todos esses requisitos do Corinthians aí, quanto que foi o jogo? Era pra ser 2, ó. Quanto foi o jogo? 2-0 pro Corinthians. Você falou tanto do Corinthians. Vocês achincalharam o Corinthians ontem aqui na tabela aqui. Deu 12. Aí você tá falando que o Garro apanhou o jogo todo. Ei, jogo é jogado. Deixa eu te falar, meu amigo. Pescado, velho. É futebol, não é balé. Futebol tem contato. O gigante Cássio que fez aí. Cássio. É o que a gente espera do Cássio, o gigante ali pegar essa bola. Aí, ó, vocês tiraram com o olho aí. Aí vocês tiraram com o secador. Para, rapaz. Olha lá, ó. Aí, mas o Cici falou a verdade, parece que os caras pressionou. Não, de 4, o Corinthians. O Corinthians jogou muito. Acordou esse time. 0-0. Acordou. 0-0. Que realidade, hein? Que realidade. O líder do campeonato, bebendo. Vocês estão de brincadeira. Vamos ver, vamos ver quem vai pegar o Cruzeiro, o que vai acontecer aí. O Corinthians entrou pra perder de pouco. E aí o Corinthians entrou pra jogar, pra marcar, carrinho do começo ao fim, chegada. É isso aí. Agora a torcida não conseguiu chegar porque 7h30 da noite, parabéns, ó. São Paulo travada pra chegar, ninguém chega lá. Será? Tudo parado, São Paulo. Põe esse jogo pra 9 horas da noite, você não ouviu o que acontece. Explodir. Mas será que foi questão do horário ou porque colocaram um sistema novo ali no estádio do Corinthians? Não, tem arena que tem o sistema novo, não vai 20 mil. Sistema novo de facial. Tem time que tem arena nova, tudo também, coloca, não tem 20 mil. 7h30, mas quantos jogos 7h30 aí já teve aí no estádio do Corinthians? Já lotou. Não. Bom, inicial, finalizando aí com o jogo aberto, mano, esse Edu da Cena é engraçado, né? O cara quer forçar uma coisa nada a ver, mano. Ele que jogou no Corinthians, foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2015 e parece que é uma maga do Corinthians, não sei se ele queria ser tratado como ídolo. Então, ele tem essa mágoa do Corinthians aí, quer forçar um carisma que ele não tem. Então, mano, aí falar que insinuar que não lotou o estádio por conta de facial, né? Que deve ter bandido pra caramba, né? Sendo que era um jogo 7h30 da noite, ainda tá no começo, é normal as pessoas não conseguirem se cadastrar ainda com problema no sistema lá. Mas na quarta-feira que vem, contra o timinho dele aí, o Palmeiras vai estar lotado, 45 mil torcedores. Então, mano, na moral, é inacreditável, mano. O Corinthians que termina a rodada, então, na 11ª colocação, perdendo uma posição. E a primeira parte da tabela ali, como o Vessone falou, né? Ele acho que não falou nesse vídeo aqui. Eu acho que numa postagem dele. A primeira parte da tabela ali, tirando o Mirassol, são dos times ali que tem dinheiro, né? Que tem o SAF, ou tem dinheiro, né? Casa do Cruzeiro, que é SAF, Flamengo, Palmeiras, do Botafogo, que é SAF, Bahia. A segunda parte são os times mais pobres, entre aspas, né? Que não tem dinheiro, né? Corinthians, São Paulo, Ceará, Santos ali, o Juventude, Sport, Fortaleza. Então, o campeonato aí, cada ano que passa, é um campeonato que privilegia quem tem mais dinheiro. Quem tem dinheiro vai ganhar, quem tem dinheiro vai disputar títulos. É isso. E quem não tem, vai ficando pra trás. Ano a ano. Eu lembro que há muitos anos não era assim, né, mano? Quem tinha, às vezes, um time fraco, assim, cara, não tinha tanto investimento, mas conseguia chegar lá. Então, hoje em dia, o dinheiro que manda no futebol, infelizmente, tá ficando chato pra caramba. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, fiel. Valeu, é nóis.